O YouTube é um aprendizado constante. Eu estou tendo agora um grande aprendizado no YouTube, vendo o que está acontecendo com os YouTubers, né? Com relação a essa disputa Irã-Estados Unidos, a guerra Irã-Estados Unidos. Eu percebo que tem gente que se sente obrigado a falar sobre todos os temas. Eu não entendo nada de política externa, nada de Oriente Médio, alguma coisa eu entendo de política doméstica dos outros países, por conta do meu conhecimento, da minha especialização em sistema eleitoral, por conta da minha especialização em disputa eleitoral, alinhamentos eleitorais, opinião pública. Agora, de política internacional é muito complicado, isso é uma especialidade. Então eu vejo pessoas que não entendem nada de política externa opinando e fazendo vídeos longos sobre a guerra, ou a suposta guerra, ou o conflito armado Estados Unidos e Irã. Aquilo ali é muito complicado, tem várias tribos, várias nuances religiosas importantes, tem rotas de petróleo que são dominadas por companhias A, B e C, tem rotas de oleodutos, rotas de gasodutos. É algo muito complicado para que se dê uma opinião matizada sobre o que está acontecendo lá. E é interessante, as pessoas também buscam se posicionar. Então eu não traria nada de novo para você que acompanha o meu canal se eu ficasse aqui opinando, né, sobre a disputa Estados Unidos e Irã. O máximo que eu posso fazer é uma reflexão muito geral sobre as guerras de um modo geral, conflitos de um modo geral, né, o que está acontecendo ali, né, um pouco imaginando a cabeça da política. Quer dizer, o que está em jogo ali, não tem ninguém é santo, né, os decisores do Irã não são santos, os decisores dos Estados Unidos não são santos. O que está em jogo é interesse econômico, o que está em jogo é acesso ao petróleo, é controle de preços, controle do volume produzido. Enfim, é isso que está acontecendo ali. Ninguém é obrigado a se posicionar. Eu percebo que existe um posicionamento padrão no Brasil. A esquerda brasileira tem como posicionamento padrão se alinhar contra os Estados Unidos, e a direita tem como posicionamento padrão se alinhar a favor dos Estados Unidos, e o outro lado da moeda, quer dizer, a direita se alinha contra o Irã e a esquerda a favor do Irã. Enfim, basicamente são alinhamentos praticamente automáticos, sem nenhuma reflexão. O que seria melhor pragmaticamente para o Brasil? Seria melhor que os interesses norte-americanos se sobrepujassem aos interesses do Irã, ou seria melhor que os interesses do Irã, pelo contrário, fossem mais importantes e vencessem os interesses dos Estados Unidos? Olha, eu juro, pensando pragmaticamente, eu não consigo dizer. Eu precisaria, de fato, consultar os especialistas. Existe uma página da internet que eles cobram pelos relatórios, cobram barato. Stratfor é gente que saiu do setor público dos Estados Unidos, do Departamento de Estado norte-americano. São pessoas muito especializadas em política internacional, não apenas do ponto de vista acadêmico, estudiosos, mas pessoas que têm contatos no mundo inteiro, têm informações quentes, né, informações do que está acontecendo, do tipo de negociação no mundo inteiro. O que nós temos ali, basicamente, é um conflito. As guerras, falando de uma maneira geral, quer dizer, as guerras vêm se tornando cada vez mais raras, o que não significa que não possa acontecer uma guerra de grandes proporções. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, já estávamos nessa trajetória. Tem um livro do Steven Pinker, Os Anjos Bons da Nossa Natureza. É um calhamaço, é imenso. Um livro traduzido para português, editado, publicado no Brasil, Os Anjos Bons de Nossa Natureza. Ele vai mostrando, tem grandes bases de dados hoje, bases de dados que estão todas citadas no livro, qualquer um pode consultar essas bases de dados, mostrando que o número de conflitos armados no mundo vem diminuindo, mostrando que a letalidade dos conflitos armados no mundo vem diminuindo, o que não significa que eles não ocorrerão. Eles ocorrem, irão ocorrer, mas cada vez menos conflitos e menos letais. É muito interessante esse livro. Ele mostra que no passado era algo muito comum, quer dizer, a punição. Quem leu, eu não sei se você já leu Charles Dickens, né, Um Conto de Duas Cidades, aquilo ali na época da Revolução Francesa, o que eram as prisões no passado? A prisão era um período que a pessoa passava presa esperando o julgamento, e a condenação em geral era a pena de morte.
Então ninguém ia para a prisão cumprir uma pena de 5, 10, 15, 20 anos. A pessoa ia para a prisão aguardar a sua sentença, ou absolvição ou pena de morte. Basicamente isso. Então lá em Londres, né, onde tem lá aquela Fleet Street, onde passa ali o Westminster, tem lá no Dickens, né, ali tinha um portal em que penduravam as cabeças das pessoas que eram enforcadas, decapitadas no Reino Unido, na Inglaterra. Né? Então era comum, né? Se você pegar o mapa, hoje isso tem na internet, quando é que a pena de morte foi abolida nos países. E aí isso é uma coisa que acontece durante o século XX. Então a violência era muito maior, as pessoas matavam em praça pública, os governos matavam em praça pública, eram verdadeiros rituais com a presença do público, aplausos, torturas, era algo muito mais comum. E cada dia que passa as pessoas são mais sensíveis e a violência causa mais repulsa. Então muita gente tem a impressão que a violência aumentou, quando ela não aumentou. Ela vem diminuindo, né? Vem diminuindo no mundo inteiro, vem diminuindo em suas diversas modalidades, violência doméstica, violência entre nações. Então é isso que a gente vê acontecer no mundo. Quando a gente vê eclodir um conflito dessa natureza entre Estados Unidos e Irã, né, eu sempre penso nisso, sempre a minha obrigação é trazer essa visão realista, não é uma visão otimista, de redução do nível de violência armada no mundo, redução histórica, redução secular. As pessoas falam do Antigo Testamento da Bíblia. O Antigo Testamento, na Bíblia, ele retrata o período no qual foi escrito, que era um período de imensa violência, irmão matando irmão, familiar matando familiar. O Império Romano, a maneira do filho assumir uma posição na sociedade, né, era matar o pai, era algo totalmente comum. Né? Enquanto o pai fosse vivo, o filho, o homem, não era nada. Né? Isso mudou inteiramente. Foi uma mudança muito lenta, milenar, secular. Então hoje a violência é muito menor, é um fato. Outra coisa importante, mapeada pela ciência política, eu sei que muita gente pode questionar, ficar afirmando que os Estados Unidos não são uma nação democrática, mas quando a gente toma nações formalmente democráticas, o que eu chamo nações formalmente democráticas? Nações nas quais há eleições e alternância de poder. Alterna, né? Ora a oposição ganha, o governo perde, aí depois quem era governo se torna oposição, enfim, basicamente alternância de poder. Não há nenhum exemplo, não há nenhum caso de guerras estabelecidas entre duas nações nas quais ambas as nações eram democráticas. Quando eu falo democrática, democracia é de massas. De massas, é democracia com voto universal, voto acima de 18 anos, masculino e feminino, disputa partidária. Então não há nenhum caso de guerra. Enfim, se você se lembrar de um, coloque nos comentários, né? Mas aí tem que ter argumentação, quer dizer, não basta dizer, porque muita gente tem essa visão subjetiva. Os Estados Unidos não são uma democracia. Olha, no sentido que eu estou falando, são. Tem partido republicano e democrata e a alternância no poder. Né? Os Estados Unidos entram em guerra, mas eles entram em guerra apenas com nações não democráticas. Duas nações democráticas jamais entraram em guerra. Você tem lá todo o exemplo da Segunda Guerra Mundial, Hitler, né? Um ditador, então ele detonou uma guerra. Isso aí vale... E todas as guerras ocorridas antes de 1930... 1920, que seja, foram guerras ocorridas entre nações não democráticas no sentido que eu defino aqui. Democracia de massas, com representação das pessoas maiores de idade, acima de 18 anos, homens e mulheres. Então a gente passa a contar isso de 1920 para cá. E não há casos, se a gente for levantar todos esses conflitos, guerra mesmo, guerra, conflito armado, disputa de fronteira, situações nas quais dois países levam os seus compatriotas para o campo de batalha, para morrer no campo de batalha. Então, não há isso. Por quê? Porque quem faz isso perde o apoio. Tem o caso clássico, Churchill ganhou a Segunda Guerra Mundial, a eleição que veio logo em seguida da Segunda Guerra Mundial, ele perdeu a eleição. Então, mas como alguém que ganhou a guerra perdeu a eleição? Tem estudos sobre isso, dizendo que se... o número de mortos tivesse sido menor, teve um patamar a partir do qual ele perderia a eleição, ganharia. Então a coisa mais chocante que tem para uma nação democrática é ver seus filhos
jovens, homens voltando daqueles sacos lá mortos do campo de batalha. Aquilo não faz sentido. Então o governo perde apoio popular. Por isso que um governo democrático evita ao máximo entrar em guerra. E um governo ditatorial, não. Para ele é menos problemático perder o apoio, ele entra em guerra. Você tem o caso da Argentina com o Reino Unido, a disputa territorial pelas Malvinas. A Argentina era uma ditadura, o Reino Unido não. Então, todos esses casos, na medida em que a gente foi elencando os casos de 1920 para cá, as guerras sempre ocorreram ou entre duas ditaduras ou entre uma ditadura e uma democracia. Não ocorreu até hoje guerras entre uma democracia e outra democracia. De novo, repetindo, tal qual eu defini democracia formal, alternância de poder, democracia de massas, com todo mundo votando, voto universal, pessoas com mais de 18 anos de idade, homens e mulheres. Então não há exemplos disso. Então um pouco só para refletir, eu evitei falar desse tema, eu vou sempre evitar falar de temas que eu não estudei, quer dizer, eu tenho falado do judiciário sob um determinado ponto de vista, tem vários vídeos meus sobre o judiciário sob esse ponto de vista. Por quê? Porque eu leio isso, eu estudo, eu tenho vídeos sobre economia política, eu já dei aula de economia política, então são coisas que eu estudo. Eu não estudo nada de Oriente Médio, eu não estudei, gente, tem limite de tempo para todo mundo, nada de política externa, então vocês não irão me ver falando de alinhamento de política externa, de conflito, Oriente Médio, Irã, Iraque, Israel, Palestina. Eu sou absolutamente leigo no assunto. O que eu acho que eu posso contribuir para você que assiste meus vídeos é trazer uma opinião diferente, né? Não é a opinião de qualquer cidadão, é a opinião de alguém que foi lá, estudou um pouco mais, leu um pouco mais, conseguiu conectar em função da minha formação variáveis que alguém que não tem essa mesma formação não tem nenhuma obrigação, obviamente, de conectar. Então, basicamente, eu tento fazer isso. Eu lamento, né, que no YouTube tenha tanta gente que fale sobre qualquer tema, apesar de não entender nada da maioria dos temas. Eu procurei evitar isto neste vídeo.